Olá, eu sou a professora Gleice, pré-candidata a vereadora no município de Sumaré, e nós estamos iniciando um projeto para conversar com mulheres aqui do município de Sumaré, grandes mulheres, mulheres empreendedoras, mulheres que têm histórias de luta aqui no município. Hoje é o nosso primeiro episódio e eu estou aqui com duas convidadas muito especiais. A primeira é a doutora Bruna, formada em odontologia. Ela tem uma clínica na região do Matão. Nós vamos colocar o endereço da clínica da doutora Bruna aí abaixo. E, além disso, ela é empreendedora. Ela abriu a clínica e ela faz uma gestão de diversos outros dentistas. E tem uma história muito bonita de luta, né? E a gente vai ouvir um pouco da história dela hoje. E também a nossa outra convidada é a Mônica Ribeiro. A Mônica, ela é vice-diretora da Escola Flora, aqui em Sumaré, né? Aposentada como professora do Estado, uma mulher de muita luta, muita garra, ama pessoas e ela tem um lindo projeto social de fazer bonecas e de dar para crianças carentes. E eu estou muito honrada de receber essas duas grandes mulheres aqui e eu quero ouvir um pouquinho da história de cada uma. Boa noite, Bruna. Boa noite, quero agradecer aí vocês pelo convite. Fiquei muito feliz em poder participar aqui, contar um pouco da minha história. Como você disse, é uma história de luta, né? E falar sobre mulheres, para mim, eu acho que isso é muito bacana, e sobre o empreendedorismo, porque ser mulher já é um desafio, e ser mulher e empreender é um desafio bem maior. Sim, e um lindo desafio, né? Boa noite, Mônica. Boa noite, para mim é uma honra estar aqui com vocês e falar sobre educação, falar sobre projeto Bonecas de Pano, para mim também é uma honra. E dá para contar um pouquinho também, né, do que é ser mulher nesse mercado de trabalho, dá para a gente falar um pouquinho sobre ser uma mulher delicada, uma mulher dedicada. Então, a nossa intenção é mostrar esse lado mulher no mercado de trabalho que permanece com toda a feminilidade possível. Essa é a nossa intenção. Então vamos lá para o nosso bate-papo. Eu gostaria de começar sabendo da história de vida de vocês. Quero que conte todos os detalhes, desde a infância, como você decidiu, né, se tornar doutora, dentista, até decidir também se tornar uma empreendedora. Conta pra gente, doutora Bruna. Vamos lá, vou dar um relato aqui para vocês da minha história. Eu sou filha de mãe solteira, minha mãe tem 3 filhos. Eu nasci em Campinas e morei minha vida toda em Sumaré, ali no bairro Matão, e tenho 31 anos. Nunca sonhei em ser dentista, não imaginava, até por conta da minha realidade, né? Eu falo que ser dentista é um presente que Deus colocou no meu coração, me abençoou. E comecei nessa área da odontologia sendo auxiliar de dentista. Não tinha o sonho de ser. Era meu primeiro serviço, eu queria trabalhar, queria ter minhas coisas, conquistar as minhas coisas. E comecei a prestar vestibular para nutrição, outras coisas, assim, prestei até química e nada foi. Aí simplesmente me deu vontade de fazer odontologia. Parece que foi uma coisa do nada. Falei, não, vou fazer. Se eu tô aqui no meio, por que não? E aí veio o desafio, né? O desafio. Filha de mãe solteira. Meu pai faleceu, eu tinha uns 10 anos. Minha mãe criou nós três, nós somos em três, praticamente sozinha. Como que vai pagar a faculdade? Eu estudei sempre em escola pública. Estudei no Nilza Tomazini, estudei no Vadi. E aí fui atrás de bolsas, né? Fiz o Enem, mais ou menos uns 4 anos eu fiquei fazendo o Enem. E não consegui a bolsa, que eu tentei o ProUni. Aí chegou uma hora que eu falei assim, não, não vou tentar mais. Agora eu vou fazer o FIES. Falei, não, agora eu vou abraçar, seja o que Deus quiser. Fiz o FIES. Fiquei mais ou menos um ano com o FIES. Depois eu recebi um e-mail falando que eu tinha ganhado uma bolsa do ProUni. Uma bênção que eu não esperava, né?
E aí, a partir disso, eu já entendi que Deus quer que a gente sempre dê o primeiro passo, né? Ele fala, vai, que eu vou te dar o que você precisa, o recurso que você vai precisar, eu vou te dar. E assim foi durante toda a minha faculdade. Curso de odontologia é um curso caro, né? Eu lembro que o meu patrão, ele falava assim, tem certeza, você vai fazer odontologia? Mas os materiais são caros. Não, eu vou fazer. E fui. Fiz, fala assim, como que você comprava os materiais, que as listas não eram caríssimas, era 5, 7 mil reais as listas de materiais. E Deus sempre foi suprindo, sabe? A gente conseguia comprar, a gente conseguia pagar. Eu trabalhava nas minhas férias, era auxiliar de outros dentistas. Eu fazia pão de mel para vender na faculdade. Esse lado do empreendedorismo sempre teve, assim, no meu sangue. Eu falo que já é de mim mesmo. Porque eu lembro que eu era criança, eu fazia pulseirinha para vender na escola. No Nilza mesmo, eu vendia para minhas amigas pulseirinhas de miçanguinhas. Eu fazia imã de geladeira com chapa de raio-x, pegava aí adesivo, colava na chapa, cortava, colava um imã atrás, vendia. Então, eu tinha que ajudar a minha mãe de alguma forma também, né? Porque era só ela trabalhando para criar 3 filhos. E eu vejo que um divisor muito grande na minha vida também foi o nascimento da minha irmã, que a minha irmã nasceu, eu tinha 13 anos. Minha mãe precisava trabalhar, minha mãe sempre trabalhou a vida toda à noite. E minha mãe, mãe solteira também, novamente, teve a Beatriz, a minha irmã. Ela, mais ou menos com 4, 6 meses, minha mãe precisava voltar a trabalhar. Quem teve que cuidar da minha irmã fui eu, 13 anos de idade. E eu lembro que, assim, às vezes eu queria sair com as minhas amigas, era sábado, eu não podia porque eu tinha que ficar cuidando da minha irmã. Então eu vejo que Deus trabalhou em tudo, sabe? Deus tem um propósito muito grande para tudo que Ele colocou na minha vida e eu só tenho a agradecer. Depois que eu me formei, foram 4 anos de faculdade, né? Eu entrei em 2013, me formei em 2016. Foi uma luta. Eu falo que depois da faculdade eu nunca mais fui a mesma pessoa. Fácil para entrar, difícil para sair. Só por Deus mesmo. E aí fui começar a trabalhar com outros dentistas, né? Não tinha consultório, não tenho nenhum familiar que é dentista, então parti para outros consultórios, fui ganhar experiência. Deus também preparou lugares abençoados, pessoas abençoadas que me ajudaram bastante. E mais ou menos, eu acho que eu tinha uns 2 anos de formada, surgiu a oportunidade de eu comprar minha primeira cadeira. Eu nem sonhava em montar meu consultório. Uma amiga minha chegou e falou assim: meu amigo ganhou uma cadeira no sorteio, no CIOSP, que é o Congresso de Odontologia. Compra essa cadeira dele, que ele estava fazendo faculdade, esse menino. Aí eu falei, mas como que eu vou comprar, né? Não tenho nada, nenhum recurso ainda. Estava trabalhando, começando, né? Começando a carreira ali. Ela falou, ele parcela para você. Pois foi, o menino parcelou. Eu acho que a gente deu uns 2 mil reais de entrada. Parcelamos o restante ali no cartão de crédito. E nisso eu nem tinha vontade de montar o meu próprio espaço ainda. Então eu vejo que tudo Deus fala assim, ó, vai, tá aí a oportunidade, tô te dando, você vai abraçar? Você vai que eu vou te abençoar, vou te dar os recursos. Fui, comprei a cadeira, aí falou, agora vamos montar o consultório. Fomos atrás de um espaço, encontramos um espaço ali no bairro Matão, era uma sobreloja. Compramos o restante dos outros materiais também. Tudo parcelado, tudo na luta, tudo muito suado. Montamos a nossa primeira salinha ali, uma recepção, um espaço pequeno. E foi bem na época da pandemia. Aí eu lembro, como até hoje, num sábado, vai fechar tudo, não vai dar para trabalhar mais. Eu falei, meu Deus, estava tudo indo certo, né? E agora, como que vai ser? Foi o ano que eu mais trabalhei, foi o ano que a gente mais cresceu. Trabalhei demais, Deus nos abençoou muito. E em um ano a gente foi para o espaço que a gente está hoje, que é uma sala, uma clínica muito maior. Lá eu tenho 2 salas, uma recepção maior. E eu tenho uma sala só para cozinha, uma sala só para recepção. Eu tenho um escritório. Eu tenho um espaço que é térreo, com vagas e estacionamentos na frente. Então Deus nos abençoou muito, muito mesmo. E os desafios são grandes, né? Grandes, muito grande. E
A clínica hoje, se for ver, já está pequena. A gente está crescendo muito. O pessoal me fala, tem que abrir mais uma sala, tem que colocar mais uma sala, porque às vezes ou eu tenho que deixar de atender para outro dentista atender na minha sala, ou outro dentista fica sem atender para dar espaço para outra sala, porque a gente faz um trabalho muito dedicado, a gente se empenha muito bem, a gente preza muito qualidade, um atendimento humanizado, que eu falo que hoje em dia tá difícil encontrar profissionais bons, né? Profissionais capacitados, competentes, que realmente trabalhem por amor. Não por dinheiro, né? Porque eu acho que o dinheiro é consequência de um bom trabalho. Eu mesmo falo que eu trabalho por amor. A gente precisa do dinheiro, com certeza, ninguém vive sem dinheiro. Mas se você visar o dinheiro ali em primeiro lugar, não vai sair um bom resultado. E creio que logo Deus prepara coisas maiores, porque a gente está vendo que a demanda de paciente está muito alta, o espaço já está ficando apertado, já está ficando pequeno. Amém, né? Amém. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você começou sozinha, né? Quando você comprou a cadeira, era só você que atendia como dentista na clínica, ou você já foi trazendo outras pessoas? Me conta esse processo, né, de hoje liderar um grupo de dentistas, né? Porque hoje não é só você que trabalha, né? São vários dentistas que estão ali participando desse trabalho na clínica. Conta pra gente um pouquinho disso. Sim, quando eu comecei, era só eu, a dentista ali, dentista geral, clínica, e tinha o Dr. Mário, que ele vinha, acho que era uma vez no mês, que ele fazia parte de ortodontia. Era basicamente só isso. E tinha a minha irmã, que é que trabalha comigo até hoje, né, a Bia, que sempre foi meu braço direito, né? Foi minha parte de recepção, auxiliar, lavar material, esterilizar material, ajudar um pouco ali na parte do marketing, é o Pereirão, como ela diz, ela que faz tudo. E aí, realmente era só eu. Agora, nessa outra clínica que tem mais profissionais, né? Vamos supor, antigamente era só eu que fazia parte geral, clínica. Hoje não, eu já tenho uma outra clínica geral também. Já consigo passar mais procedimentos para ela fazer e eu fico mais focada em outras áreas. Deu para entender. Então você administra outras clínicas também, é isso? Não, Hum. só a minha clínica mesmo, né? Uhum. Mas tem a parte de ser líder de outros dentistas, como você disse, né? Uhum. Essa parte, eu falo que o mais desafio é a parte da liderança. É o que mais pega. O atender, sentar no mocho, é maravilhoso. Ser dentista, para mim, é tranquilo. O difícil é realmente a questão de ser líder. Liderar. Tudo tá ali nas suas costas. Qualquer coisa que acontece é você que tem que resolver. E para mim é um desafio maior, porque eu amo ser dentista, eu amo estar no mocho, que é a cadeira que a gente chama mocho, e preciso fazer a parte de gestão, a parte de liderança. Então tá uma loucura. Nossa, parece que a demanda tá crescendo cada vez mais. Parece que cada vez vem, ó, você tem que sair da cadeira, você vai ter que ficar só como líder, você vai ter que só liderar. O meu marido muito fala isso, né? Você tem que já era pra você estar parando de atender, só tá cuidando da gestão, da liderança. E eu acho que isso para mim vai ser uma parte bem difícil, porque eu amo odontologia. Então eu ter que parar de fazer os atendimentos, eu acho que vai ser um pouquinho dolorido. É. E falando dessa parte de liderança, acho que as duas podem responder agora, né? O que é mais difícil? Qual é o maior desafio em liderar um grupo de pessoas, né? Principalmente, eu acho que sendo mulher, né? Porque a sociedade, ela tem um valor, né, de que o homem ele sabe liderar melhor, o homem já nasceu para cuidar, né, para planejar, né? Então, quando a gente como mulher entra nessa posição de liderança, né, é a minha opinião, eu acho que pode trazer um certo preconceito. Vocês sentem isso? Mas me fala principalmente qual é o maior desafio para vocês como líderes? Bom, para mim, eu vejo assim, por exemplo, no meu caso, eu comecei como professora. É diferente, né? Só que eu começo como professora numa rede que você presta um concurso. Então, quando você presta um concurso público, tanto o homem quanto a mulher, eles ganham o mesmo valor.
Então, o concurso público, ele traz essa legitimidade da mulher. A gente não tem diferença salarial, a gente tem um ganho igual. E também o que favorece nos concursados é o quê? Que você tem esse ingresso e o que vai valorizando você é a sua titulação, é o seu tempo de serviço. Então, você vai ter pouquíssimos homens na educação. E você vai, sim, liderar homens, mas a relação ela é diferente. No meu caso, por exemplo, eu deixei de ser professora quando eu me tornei coordenadora pedagógica. Então, poderia mudar de curso, mas eu mudei por quê? E aí eu te ajudo, porque eu amava dar aula. Eu queria muito, muito, muito. E eu sempre fui aquela professora de um período só. Você vê como que eu sou, em exigência com o que eu faço. Aham. E quando eu vim para ser gestora, eu tinha acabado de passar num concurso, né? Vamos dizer assim, não era um vestibular, era uma banca. E aí, para um curso que eu jamais pensei em fazer. Porque eu estava fazendo uma pós-graduação lato sensu, e aí uma professora veio conversar comigo, professora Vanessa, nunca vou esquecer. Ela falou assim: Mônica, vamos para um doutorado? E aí eu nem sabia o que era. A minha intenção era melhorar os meus estudos, fazer a pedagogia, a pós, eu não tinha intenção de ir além. E na rede eram pouquíssimos mestres e doutores. E daí eu vou para tentar a seletiva do mestrado, acreditando que não vai dar, né? Porque tenho que trabalhar 2 períodos, não tem horário, né? Sou concursada. E na época eu lecionava em 2 turmas aqui. E aí, quando eu vou para essa seletiva do mestrado, em várias fases, e aí eu passo, aí eu fiquei preocupada, porque eu amava. Eu era igual você é. Uhum. E aí eu tive de fazer uma escolha. Mestrado não tem à noite, mestrado não tem de final de semana, mestrado ou é manhã ou é tarde. E o mestrado, a disciplina, o que mais complica? Você faz uma disciplina, 2 no semestre. Então, você vai ter faltas toda terça-feira, ou de manhã ou à tarde. Então, não dá para você mais lecionar em 2 turmas. E o que muda a sua vida? A demanda de leituras. Então, você vai para um grau de exigência muito maior. E aí, ao mesmo tempo, quando eu passei nessa seletiva, veio a possibilidade de ser gestora, que é o que você fala de Deus, que ele não tem coincidência, né? Ele tem propósito. É. E aí, quando você vai para ser gestora, eu poderia ter um horário variável. E aí vamos, né? E para deixar o que você amava. Eu deixei uma turma no Arco-Íris, um Jardim 1 que eu amava, para eu ir para ser coordenadora do Nilza Tomazini. Uma escola enorme, né? E eu fui assim para o Nilza, eu era da educação infantil. Eu vim para liderar o ensino fundamental. Olha como é. E aí eu tive de aprender sobre os PCNs, eu tinha lido o referencial, então toda a base teórica que eu tinha, eu não tinha. Mas o que favoreceu? E eu tinha professores homens, tinha colegas de trabalhos homens. E o que favoreceu, na minha opinião? É que ao mesmo tempo eu lecionava numa faculdade. Eu tinha uma disciplina de metodologia de matemática lá na Anhanguera de Santa Bárbara. E aí você vai dar aula para homens, isso por causa do mestrado. Então, assim, eu tinha a coordenação, que era um desafio, as aulas na universidade, que era um desafio, e tinha o mestrado, que era um desafio. Tudo novo. E algo que eu jamais pensei em fazer, jamais pensei em cursar. Isso porque a minha professora falou, vá para um doutorado. E eu sempre amei ouvir meus professores. Eu acho que eles têm uma visão assim além, né? E aí foi o que mudou a minha vida. E eu falo muito para a Gleice isso, que quando a gente vai para o concurso público, que eu acho que é a porta que ela ajuda as mulheres a serem o que elas puderem, o que elas quiserem, eu acho que o concurso público ele legaliza a nossa posição enquanto mulher trabalhadora. Porque o concurso público ele traz salários iguais, ele traz oportunidades iguais para você mudar de cargos. E você pode prestar diversos concursos.
Você quer ser um gestor, você pode prestar um concurso e lá o seu salário é o salário de um professor homem, de um coordenador homem, não tem diferenças salariais. Então, o concurso público, ele legaliza o trabalho da mulher, sem ter esses problemas, né, de assédio, sem ter esses problemas de diferenças salariais, de desvalorização. Eu acho que o concurso público ele veio para assim normatizar, né? E eu falo até humanizar, né, o trabalho da mulher, que não é um trabalho só de uma mãe, de uma mulher, é das mulheres trabalhadoras em geral. Então eu penso assim, que existem meios, mas são poucos. Existem portas, mas são poucas. É igual quando a gente fala de política. Quantas mulheres a gente tem na política? Quantas mulheres são candidatas? Nós sabemos que mais da metade da população são mulheres. E nós não temos nem 20% de mulheres na políticas eleitas. Então, quando a gente vai olhar os dados, a gente se assusta. Porque como que mulher não vota em mulher? Né? Interessante, né? Essa fala Fica essa da pergunta. Mônica, né? Sim. No nosso espaço de servidora pública, eu acho que existe essa equidade, né? Em que Sim. homens e mulheres, eles têm os mesmos direitos, né? Mas no seu espaço, por exemplo, Bruna, você vê essa equidade, né? Você vê que as mulheres têm as mesmas oportunidades, você como uma gestora, uma líder, você percebe esse respeito, independente de você ser mulher ou não? Como funciona, né, no seu espaço? Eu acho que agora, atualmente, sim. Mas eu acho que antigamente, há muitos anos atrás, eu acho que o espaço era mais homem, né? Era mais parte de dentista homem. Hoje é mais mulher. E não vejo nenhum preconceito em relação a isso, de pessoas preferirem passar com homem ou com mulher. Eu acho que até o contrário. As pessoas preferem até passar com mulher. Que fala, ai, mulher é mais delicada, tem a mão mais leve, mas não vejo nenhum preconceito nessa área assim, não, da odontologia. Olha que bom, hein? Então, a área da educação e a área da saúde, aí as mulheres, né, estão dominando. Mas eu trouxe aqui uma notícia que eu vou mostrar para vocês, que embora a gente não sofra tanto preconceito, ainda a sociedade brasileira é muito preconceituosa. Eu vou mostrar para vocês aqui um estudo feito pela ONU, né, Alau? Um estudo do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento do... Vamos voltar aqui. No Brasil, 85% das pessoas, pelo menos, tem um tipo de preconceito contra as mulheres. Olha só, gente. Então, é um estudo da ONU que fala, né, que existem preconceitos em todas as esferas, tanto física. Então, se a mulher se arruma muito, é porque ela é patricinha e não é inteligente. Se a mulher arruma pouco, desleixada demais, nossa, a casa dela deve ser super desorganizada. Se a mulher resolve ir para o empreendedorismo, aí deve ser uma mandona, coitado do marido dela. Se a mulher resolve ficar em casa, aí é Amélia e tá dependendo muito do marido, coitada, sofre. Então, a reportagem fala disso, né? Que existe preconceito em todas as esferas com a mulher. E quase 90% dos brasileiros têm preconceito, né? E eu vou dar um exemplo na questão da política. Eu estou entrando agora nesse universo, né? Não sou do meio político, mas quando eu fui conversar com algumas pessoas falando que eu pretendia me candidatar, né? Me pré-candidatar a vereadora, as pessoas falavam assim: você tem certeza que você vai entrar nesse ramo? É majoritariamente masculino, os homens são extremamente competitivos e você é toda delicada, toda menininha, né? Não sei se vai dar certo, né? E ingressando agora nesse meio, participando das plenárias, dos movimentos, você percebe, eu percebo um certo preconceito, né? Eu percebo que as pessoas realmente valorizam muito mais os homens, né? O discurso masculino, um discurso mais de força, né? Vem a mulher toda delicada falar, parece que as pessoas não dão tanto crédito, né? Acha que a delicadeza não é força, né? E aí outra pergunta que eu queria fazer para vocês envolvendo
essa questão. Para uma mulher ter respeito, já que no Brasil existe muito preconceito, vocês acham que ela precisa mudar o estilo dela liderar, de falar com as pessoas? Por exemplo, você agora como líder, como empreendedora de vários outros dentistas, você acha que você precisou mudar a sua postura, seu jeito de falar, sua vestimenta, o tratamento com o outro? O que você acha, Bruna? Eu acho que a mulher não precisa deixar de ser feminina, de ser delicada, mas eu vejo que para a mulher se dar bem ali na liderança, no empreendedorismo, ela precisa ter uma certa autoridade, né? Ela precisa passar autoridade, ela precisa ser resiliente, ela precisa ser forte. Não pode ser aquela mulher muito mole, muito docinho, qualquer coisa já fica chateada. Não, a gente tem que saber lidar com as dificuldades mesmo. E o empreendedorismo, o tempo todo tem problema para você resolver. É uma pessoa ou outra querendo, vamos se dizer, tirar a nossa paz, vamos se dizer assim. Então, eu vejo que tem que ter postura, tem que ter autoridade. Precisa ser firme, ser forte nas atitudes, nas decisões. Não precisa perder. Ah, não vou ter que ter um lado mais masculino. Não, de jeito nenhum. Pode continuar sendo a mulher que você é, mas você precisa ser forte, precisa ser decisiva nas suas atitudes, nas falas. Eu acho que isso é bem importante. O que você acha, Mônica? Eu acho que a gente é mais olhado. Por exemplo, quando você recebe um gestor mulher, igual na rede municipal de Sumaré, é comum, que a maioria são mulheres, né? Mas você lidera homens. Você, na minha opinião, o que que eu faço? Eu tento, assim, o conhecimento, ele me ajuda. Igual eu estava comentando com a Gleice. Eu gosto muito de estudar os temperamentos. Então, eu busco conhecimentos de convivência para que você possa liderar melhor. Então, você sabendo os temperamentos, isso auxilia. Você sabe como chegar, você sabe como falar. A maioria das mulheres, a gente é muito subjetiva. Se deixar, a gente conversa aqui a noite toda. Mas os homens não, os homens eles são objetivos e eles focam num assunto só. Então, quando eu vou falar com a ala masculina, eu tento falar de um assunto só. É difícil muito, que a gente acaba, né? É temperamento, é gênero feminino. Então, eu tento com eles também trazer eles para compartilhar conhecimentos. É o que ajuda, porque você não sabe mais. Você traz o outro para compartilhar conversas, assuntos. A gente tem professores que a gente brinca, eles são os nossos universitários. Eles às vezes sabem muito mais que a gente. Então, a importância de você aliar vários conhecimentos. Isso é importante, pelo menos na parte de gestão. Liderar é entender o comportamento das pessoas, Sim. né? Igual eu atendo vários pacientes todos os dias, são várias pessoas diferentes. Então você tem que saber como abordar aquela pessoa, o Sim. que você vai falar com ela. E igual você falou, com o homem você vai falar bem menos, você vai ser mais subjetivo. Com a mulher você acaba conversando mais. Igual idoso, eu amo atender idoso, porque a conversa com idoso é maravilhoso. Eles passam tanta coisa pra gente que o atendimento é mais leve, entendeu? Então é isso mesmo, tem que entender o comportamento humano para lidar ali com as pessoas. Então, embora nós sejamos mulheres, né, e a gente tem facilidade para aprender várias coisas, a gente também tem que aprender um lado aí de líder para saber lidar com todos os tipos de pessoas, né? Então, eu queria fazer uma pergunta aqui. 3 habilidades que uma mulher que quer ser líder precisa desenvolver, precisa estudar para que ela consiga garantir esse atendimento ao público e também essa comunicação com seus liderados. 3 qualidades importantes que a gente precisa desenvolver. Eu acredito que uma delas é a gestão de pessoas, né? Tem que aprender a lidar com o ser humano, que é algo que não é fácil. Lidar com pessoas requer muitas habilidades. Resiliência, acho que tem que ser muito resiliente para ser líder. Uma outra qualidade. Me ajuda aí, meninas. Vamos. Vai, Mônica. Eu penso assim, quando você vai ser líder, a primeira coisa que a gente tem que ter, pelo menos na minha liderança, eu penso assim,
a gente tem que ter uma proximidade a Deus, assim, sabe? A gente aprender a colocar todos que a gente lidera, orar por eles, né? Pedir para que a gente possa, né? Estar num ambiente agradável, que a gente possa aprender com eles. Eu acho que o primeiro vínculo, o meu, é com Deus mesmo. Pedir para que onde a gente colocar a planta dos nossos pés, que lá ele fazer a diferença nas nossas vidas lá. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, a gente ter esse vínculo com Deus. E eu penso também assim, que eu, por exemplo, cada pessoa vai ter o seu jeito de liderar. Eu amo acolher. Igual eu recebo, a Gleice sabe, eu chego mais cedo, eu recebo todos os meus professores. Quando 7 horas eu acolho, eu recebo os alunos, para depois eu ir para minha sala trabalhar. Eu jamais vou entrar para trabalho sem ter feito esse acolhimento. Eu gosto de ver se o professor está bem, se o funcionário está bem, como que está a escola. Claro que a gente não consegue resolver todos os problemas. Vai ter dias difíceis. Mas você olhar o que você tem no seu entorno é importante. E eu diria mais, assim, quando a gente vai liderar uma equipe, a gente tem que acreditar que a gente foi escolhido para isso. Se você está ali naquela posição, você foi escolhido ali para atendê-los. E como que você gostaria de ser atendido? Então, sempre faça o melhor. Porque a gente não quer ser, por mais que a gente esteja errado, a gente não quer ser mal atendido. Por mais que a gente esteja equivocado, esteja naquele dia a gente não esteja bem, a gente não quer ser mal atendido, a gente quer ser compreendido. Então, às vezes, você vai ouvir. Às vezes, a pessoa não precisa de uma resposta. Às vezes, ele precisa do seu ouvido. E muitas vezes as pessoas não têm tempo. Eles querem terminar uma planilha, eles querem terminar uma ligação que tem que ser feita, eles querem seguir uma agenda pronta. E nós aprendemos num curso que a gente teve do Cefens lá, que é a Geórgia, que era a época do Formação Continuada, acho que era GT o nome do curso, não vou lembrar certinho, que a gente tem que ter uma agenda, um campo para imprevistos. Então, eu tenho que montar o que eu quero fazer naquele dia e eu tenho que pensar que pode nada dar certo. Eu posso chegar na escola, a escola está sem luz, está sem água. Eu posso chegar na escola, os professores estão presos no trânsito, não conseguem chegar. Eu posso chegar numa escola, por exemplo, que às vezes eles não receberam pagamento, eles não vão dar aula aquele dia. Então, você tem que estar preparado para eu falo muitos assuntos que a gente não aprendeu na faculdade, né? Porque se a gente tivesse aprendido, e a gente também lida com as nossas demandas, você tem que entrar no trabalho. Então, o que eu tenho em casa, de dificuldade, o que você tem de pendências, tem que ficar da porta para fora. Porque se a gente levar com a gente, você não lidera. Não flui, né? Você tumultua o ambiente. E aí tem gente que usa muito a fala, mas eu sou ser humano. Mas você é líder. E antes de você ser, né? A liderança ela é importante. Claro que vai ter o dia que você vai estar triste, vai ter o dia que você vai precisar se ausentar, vai ter o dia que você não saiu do jeito que você queria, vai ter o dia, por exemplo, que você planejou uma coisa, aconteceu outra. Quantas vezes? Teve um dia que eu fiquei sem água e sem luz na escola. Quem que tinha planejado aquilo para uma segunda-feira? E até resolver. Você com 650 crianças dentro de uma escola. Então, é difícil. Então, a gente tem que, assim, agradecer, porque a gente tem parceiros ali, pessoas que, assim, precisam de você, mas também te ajudam. Então, todos somos unidos numa coisa só, né? Em prol de algo em comum, que é uma criança letrada, fluente, uma criança bem acolhida emocionalmente. E eu acho que as nossas emoções, hoje a gente vive um turbilhão. Por exemplo, se a gente não tomar cuidado, as pessoas, elas são no modo ativo. Elas já estão correndo, elas nem bem entraram, já estão naquela correria. E a gente tem um mundo tecnológico, né? Que se você falar uma palavra que não deve aqui, todo mundo já ficou sabendo pelo WhatsApp. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a maneira que a gente fala, como a gente se expõe nos grupos, nas redes sociais. Eu acho que o líder, ele não pode tudo que pensa falar. Sim. Se a gente falasse
tipo assim, né? Falasse metade do que a gente gostaria, a gente poderia ter danos. Então, a gente precisa se policiar mais. Eu acho que o líder, ele precisa ter esse olhar. Só que não existe aprendizado, é maturidade. Não tem curso para você ser mais educado, mais gentil, para você acolher melhor, não existe. Mas o dia a dia, escolher assim o que te faz ser mais saudável, tomar cuidado com o que é tóxico, com o que é negativo, com o que vai te deixar um dia pesado. Tentar assim, porque você tem as escolhas. Eu acho que todos os dias você faz uma escolha. Tem os dois lados para você andar. Eu posso olhar, por exemplo, a pesquisa que a Gleice mostrou e dizer, nossa, é o caos para a mulher. Mas a gente está lá no dia a dia e a gente vê que não é bem assim, que a mulher já tem o espaço dela. Não em todos os cargos, não em todas as empresas, eu não sei como é em outros cargos, mas existe um lugar que já existe, que a mulher ela tem o direito assegurado a ganhar o salário do homem, a dizer o que o homem pode dizer. Claro que os diretores homens são muito poucos na rede, né, Gleice? Professores homens são muito poucos. Por causa da nossa área mesmo, né? Que é majoritariamente feminina, né? E ela vem da história, né, de mulheres que para não trabalhar o dia inteiro, que era aceito nos casamentos? Que ela fosse professora, que ela fosse trabalhar meio período. Então ela ia. Mas a gente vê que é uma área diferente. É igual eu comento muito com a Gleice sobre a política. É um ambiente majoritário masculino, que a mulher que vota é maioria e mesmo assim ela elege homens. Então, aonde está aí o que da questão? Será que a mulher da política, por que ela não se destaca, ela não se mantém? Você pode ver, tem muitas mulheres que se elegem uma, duas vezes e param. A gente tem poucas que permanecem na política. A gente tem a Ana Perugini, que é um destaque em Hortolândia, que é uma que dá continuidade, né? Que teve o esposo da política. Professora Lúcia França, em Campinas, né? A gente tem algumas mulheres que elas se mantêm, né? Assim, na política e continuam, e são grandes líderes. Mas são poucas, são minorias. Mas na minha opinião, eu acho que essa questão de ser poucas mulheres em alguns espaços tem a ver com o preconceito mesmo. Porque vocês estavam falando aqui das habilidades que um líder precisa desenvolver. Né? E eu percebi assim que existem aspectos que os homens desenvolvem muito bem, mas aspectos que as mulheres desenvolvem muito bem. Por exemplo, a doutora Bruna falou sobre resiliência. Eu acho que os homens, com certeza, têm uma força maior, uma segurança maior, às vezes, né, até uma continuidade maior, porque eles são mais racionais, a gente é mais emocional, às vezes a gente acaba deixando, por causa do lado emocional, a gente acaba abandonando, né, algumas coisas. Do lado feminino, o lado porque feminino. A gente é subjetivo, eles Exato, são objetivos. Eles são objetivos, mas ao mesmo tempo vocês falaram sobre a importância da gestão de pessoas. E mulher tem uma gestão de pessoas maravilhosa, né? Mulher sabe como conduzir um grupo, sabe ter empatia pelo outro, né? Então, líder, gestor, político, professor, doutor, todos nós podemos ser, né? Sim. Independente do gênero, seja homem ou seja mulher. Agora, o problema tá no preconceito, que às vezes a gente tem preconceito, eu não vou ocupar esse espaço, porque eu acho que ali é só para homens, ou ali é só para mulheres, né? Então, eu acho que é mais por isso. E a falta de coragem, de esforço, né? Então, se você tem habilidade, se você tem vontade, né? A gente como mulher pode ocupar, né, todos os espaços, né? Com certeza. E eu acho que a mulher, ela traz uma novidade para o ambiente masculino, porque ela traz demandas diferentes. Então, a mulher, ela tem essa sensibilidade, na minha opinião. Ela traz demandas diferentes dos homens. A gente pode ver, por exemplo, a hora que você vê os projetos dos vereadores, você vê, por exemplo, eu comentei com a Gleice outro dia, que eu acho muito importante na cidade feiras de artesanato. Quantas tem? Nenhuma, né? Quantos artesãos tem? E feiras de artesanato, muito difícil você conseguir. Se você for na prefeitura, você vai conversar e é uma feira noturna, uma feira comum, né?
A gente tem aquela feira do Vila Flora, que é muito bacana, que tem um pouco de artesanato, mas feiras de artesanato muito difíceis em Sumaré. São feiras noturnas e de alimentos, às vezes de vendas né? Mas não tem, assim, uma feira ligada a esses artesãos, que são pessoas que precisam ter o seu ganha-pão. É algo tão precioso, né? Eu Sim. cresci em família, minha tia, né? E me ensinou artesanato, ponto cruz, macramê, Eu amo. tear. Eu amo, eu falo que até a minha parte do dentista, habilidade manual, já vem desde lá. Minha tia sempre me ensinou essas coisas. E eu acho algo muito valioso que não é valorizado, né? Nós comentamos outro dia nas conversas, que a gente conversa bastante, o professor fala, né? E aí a gente estava conversando sobre isso. A gente tem contato com pessoas que elas às vezes não podem sair de casa para trabalhar, ou elas não têm uma habilidade a concurso público, né? Porque tem o pessoal, cada um nasceu para uma área, Aham, só que elas têm talentos. sim. E elas não têm um mercado. É. A primeira, igual a gente estava olhando lá, a primeira abertura para uma feira, um movimento que teve de empreendedorismo, foi agora em 2024, numa faculdade. Não sei se vocês viram agora. Aí a gente viu algumas amigas nossas, que são professoras aposentadas, que foram expor. Mas veja, 2024. Olha quanto tempo. É. E ganhou o empreendedorismo pós-pandemia, que ele teve esse auge todo. Mas a gente não tem nada focado, e eu acho uma demanda importante. Então, na opinião de vocês, vocês acham que precisa de políticas públicas que atendam melhor essas pessoas, esses Com certeza. microempreendedores? né? Eles falam muito daquele ponto dos MEIs, né? As CIAs, tem alguns órgãos que eles comentam sobre. Mas Sumaré, assim, todo mundo desconhece a maioria, né? Igual a gente tem, igual nós estávamos comentando, por exemplo, o empreendedorismo, ele está na matriz curricular. Nós temos que trabalhar o empreendedorismo com as crianças. Ele veio para a matriz curricular. Ele é importante, as crianças amam. O dia que faz a parte prática do empreendedorismo, que eles vendem as coisas deles, que eles trocam, eles amam. Aham. Então, assim, a gente vê que desde pequenininhos é importante. Só que é um espaço que precisa ser aberto. Em algum lugar você tem que ter essa abertura. Por exemplo, você vai para o centro da cidade, muito a igreja católica às vezes faz ali as feirinhas de artesanato religiosas, né? Então eles têm aquela abertura para venda de toalhas bordadas, pintadas bem ali na parte central. Então a gente vê que assim, não existe um valor. E já pensou, você já tentou pintar uma toalha, já tentou a habilidade que você tem que ter? Só que ele não tem mercado, ele não tem uma feira na cidade. É igual a gente comenta, não tem pontos. Você quer um presente, você vai específico. Ah, eu vou lá na feira do Vila Flora, que vai ter caixas, perfumes, variedades. Ou você vai, tipo, numa feira de algum condomínio que esteja de artesanato, muito raras também. Então, é um mercado que tem muita gente que precisa adentrar, precisa conhecer as legislações e não existe. Não tem acesso, né? Sumaré não tem Eu tenho uma esse. pergunta, então, para a doutora Bruna. Como é que a gente faz para tirar esses empreendedores desse mercado informal, que são as feiras, né? Claro que tem muita gente que quer ficar nesse mercado e tudo bem, mas o empreendedor que quer sair desse mercado informal para ir para uma microempresa, né? Quais são os procedimentos que ele deve escalar para chegar num nível de microempresa, de empresa? Você pode dar essas instruções para gente? Ó, eu vejo que assim, no Brasil, tudo é mais difícil, né? A parte burocrática. Igual uma pessoa que trabalha ali, vamos se dizer, entre aspas, ilegal. Às vezes, ela ganha o dinheirinho básico ali para manter a família dela. Aí, vou dar um exemplo, vou abrir uma clínica. Eu vou precisar ter um laudo de bombeiro, eu vou precisar ter o laudo da vigilância sanitária. Ah, vou abrir, igual eu abri um consultório. Era uma documentação. Agora eu abri uma clínica, são 2 cadeiras. Aí já precisa de um laudo de engenheiro. Então é tudo um custo envolvido muito grande, né? Vejo que se isso fosse um pouco mais facilitado,
Ajudaria essas pessoas que estão começando, né? O microempreendedor. Mas também tem o outro lado que eu vejo que se realmente a pessoa quer muito, porque o empreendedorismo eu vejo que a pessoa tem que querer muito, tem que passar em cima de muitas barreiras. Ela vai fazer acontecer. Eu vejo dessa maneira. Mas claro que poderia ser mais fácil, poderia nos ajudar mais, diminuir um pouco a parte burocrática. Então, como eu estou entrando nesse meio aí da política, né? Se eu me eleger, por exemplo, o que eu precisaria fazer para contribuir para que essas pessoas conseguissem vencer essa parte burocrática? Especificamente, assim, que tipo de documentos eu deveria facilitar? Ou que tipo de projetos, por exemplo, a gente poderia criar na prefeitura para que facilitasse, para que ficasse menos burocrático, ou talvez diminuir taxas? O que poderia ser feito, assim, para que facilitasse a vida e todo mundo que quisesse, mesmo tendo poucas condições, pudesse entrar nesse universo? Eu acho que a questão de diminuir taxas seria bem interessante, né? Vamos supor da questão de feirinhas que você acabou falando ali, né? A pessoa tem que pagar uma taxa mensal ali, né? Eventos em Sim. faculdades, em escolas, então já ajudaria, eu acho. Porque, por exemplo, você faz uma feira de artesanato municipal. Quem quiser participa, se cadastra. Quem tem vontade, traz o seu material que gostaria de expor, sem colocar que ele tem que ter uma barraca, que ele tem que levar tanto de quantidade de Sem pagar mercadoria, taxa. sem você limitar ele. Uhum. Você colocaria para ele a oportunidade. E, tipo, pode fazer barracas coletivas. Às vezes eu tenho um material que ela também tem para oferecer. Então, teria que ter um espaço, uma conversa. Eu acho assim, né? Além do Sebrae, além desses mecanismos que já existem para incentivar, para ensinar, eu acho que precisaria de leis, de atividades políticas que valorizasse. E com certeza a gente não tem um artesão só em Sumaré. Não. E ouvir também a voz deles, eu acho importante. O que o artesão gostaria para melhorar a sua renda? Eu acho que ouvir os artesãos também é importante. Porque a gente vai estar de um lado que a gente não conhece. Vai ouvir alguém, numa maneira, por exemplo, a gente é servidor público. Ele não, ele é artesão. Ele foi fazer cursos, vamos colocar na Casa Brasil. Então, dali para onde ele vai? Eu conheço uma moça, por exemplo, que ela tem uma barraca, às vezes, ali na frente do Moretti. Não sei se você já viu. E elas vendem pano de prata. Eu perguntei onde você aprendeu. Ela falou na Casa Brasil. Só que você percebe? Eu aprendo, eu sei como ganhar dinheiro, mas vou ganhar onde? Não adianta eu só aprender o empreendedorismo. É igual nas escolas. A gente faz, organiza, planta a sementinha neles. Mas aonde que eles vão arranjar serviço? O pai vai querer um filho artesão? Ele vai querer um filho que o financeiro dele seja organizado. Sim. Então, onde que poderia? Entendeu? Por exemplo, não tem mostra científica nas escolas? Por que eu não posso ter feiras de artesanato? Por que eu não posso ter eventos que eles possam trazer o que Certo. eles fazem, sabe? E esses eventos seriam sem custo, né? Sem custo, Abertos. valorizados, né? Assim, pela Uhum. gestão, pelo município. Você ser valorizado, eu acho importante também, não é assim, tipo assim, é artesão. Não, não é artesão. Ele é tão quanto você. Ele é um empreendedor. Ele é importante. Ele faz a diferença na cidade. Quando você quer um presente, você vai atrás de um artesão. Você não vai atrás de um servidor. Eu preciso de uma caixa de presente. A gente não quer dar toda bonitinha, pelo menos, ainda mais mulher, né? Você quer dar algo maravilhoso. Então você vai atrás de quem? Dos artesãos. A gente vai atrás da Regina, que faz caixas maravilhosas. Vamos atrás do pessoal que pinta, às vezes uma toalha, alguma coisa diferente, porque você quer dar um presente diferente. Não é só comprar um perfume da Natubura, do Boticário e entregar. Ainda mais mulher, né? Que mulher, eu falo que a gente pensa nos detalhes do presente.
É verdade. Então, você falou do lado artesão, né? Que é fazer feiras e tudo mais. Isso facilitaria muito, além de estimular a valorização desses profissionais, né? O Sempre. desemprego, por E no exemplo, quanta caso gente do desempregada, Gleice? desemprego, né? E no caso daquele que quer montar uma empresa mesmo, né? Mesmo sendo um artesão ou qualquer outra profissão, sei lá, um engenheiro quer montar uma empresa. Então, o que facilitaria para É toda aquela parte burocrática, né? A pessoa que vai começar uma empresa, ela tem que abrir o ME, né? Eu acho que é o microempreendedor. Aí depois, que é o empreendedor, microempreendedor individual, se eu não me engano. Depois ela vai migrar para uma empresa. Aí a burocracia já é um pouco maior. E é parte burocrática. Se pudesse facilitar isso para a gente, ajudaria muito. Eu não vou saber te dizer especificamente quem faz, mas essa parte burocrática mesmo é o meu marido, o Daniel, que faz toda essa parte de gestão. O Daniel ficou um bom tempo lá no consultório me ajudando, né? Então, quem fez essa parte burocrática, assim, de empresa foi ele. Eu sou a parte mais de aparecer realmente, cuidar da parte de gestão de pessoas. Ele ficou mais na burocracia mesmo. precisa desburocratizar, então, né? E Você tem um dado, né, Mônica, aí para passar para gente, que embora exista ainda muita burocratização, cresceu o número de empreendedores, né? Você quer dar uma lida para gente, falar sobre isso? a gente vê com a pandemia, quando a gente vai buscar informações sobre empreendedorismo em Sumaré, ou mesmo no Brasil, no mundo, a gente percebe que o quê? O empreendedorismo ele só ganhou um avanço, um impulso com a pandemia. Então, por exemplo, tipo, 15% eram empreendedores antes da pandemia, hoje 55%. Por quê? Porque você teve de aprender, teve de mudar com a pandemia, né? E a gente percebe o quê? Que o empreendedor não precisa ser só um nato, né? Você vê quantos aprenderam a ser empreendedores, né? Com a pandemia. Por exemplo, eu aprendi a costurar na pandemia por causa dos nossos isolamentos. A gente teve de ficar dando aulas online, trabalhando online. No meu caso, eu trabalhava presencial também, porque o gestor trabalhou presencial, só que a gente acompanhava eles online. Então, a gente tinha o quê? Os dois lugares. O isolamento, ele traz demandas para você ficar afetivamente bem, você tem que fazer. Eu falo que o artesanato, ele é afetivo, né? Ele trabalha as emoções. E talvez a gente teria o quê, Gleice, com o artesanato? A gente teria mudança na violência, Sim. que as pessoas são mais sensíveis. Tem gente que ele não consegue ter habilidades, por quê? Porque ele está focado numa internet de jogos, né, de guerra, aqueles jogos que tem brincadeiras, assim, de bandido, de mocinho, e a gente percebe o quê? Que, por exemplo, no caso dos empreendedores, eles têm uma sensibilidade diferente. E a gente precisaria do quê? De palestras, de uma proximidade das leis, deles aprenderem sobre. Tem muitas, por exemplo, a gente coloca muito que a escola, a disciplina de arte, né? Eles amam. Você fala, vamos para a educação física. Eles amam. E o esporte também é outro, que eu acho que favorece. Porque a gente fala, é violento. Ai, que os índices de violência aumentaram. Ai, que a violência. Mas o que foi feito para mudar? Nada. Por isso que a política ela traz essa abertura para você repensar maneiras de viver. Então, trazer algo diferente. E o que faz diferença? A criança não ama a aula de educação física? Trazer esporte, vincular ginásios de esporte. O que vai trazer? Como a Gleice, ela é musicista, né, Gleice? E ama essa parte de música. Então, eu falo que a gente vai falar em qualquer área que a gente for, do que a gente tem dom, né? Que é ali que vai estar o seu falar, que é onde você tem a propriedade. Igual outro dia eu vi ela colocar uma publicidade lá falando das 9 áreas do cérebro. Olha que bacana. Eu jamais teria lido. E não lemos bastante. Você sabia que a música, tocar um instrumento, ele traz para o seu cérebro 9 habilidades diferentes? Que elas ganham mais
Eu fiquei assim, boba. Então, a gente precisa disso, trazer para o ambiente escolar, para as famílias, esse vínculo com a música, com a arte, com atividades que elas não estejam ligadas. E a gente vai favorecer as emoções. Diminui, sim, a quantidade. Quantas pessoas o pessoal indica? Tá com depressão? Faz costura, faz artesanato. Se ele já tivesse fazendo artesanato, ele teria tido depressão? Às vezes as doenças vêm porque a gente não tem esse tempo de você aprender a coisas que te fariam bem. E quantas esposas o temperamento é diferente quando fazem artesanato? Elas são diferentes. Quando você ouve música, quando você canta, igual, por exemplo, a Gleice, ela louva muito bem. E ela louvou num evento político. Ela cantou, não sei se ela lembra lá do Deus do Impossível, dentro de uma greve de servidores que a maioria estava ali. E o que você canta nesses eventos? Não canta louvor. E ela trouxe para esse ambiente um louvor. E não deu que 3 meses a gente tinha conquistado a mudança na gestão municipal. Mas teve de lutar. E ela Eu não entendo, podia, né? eu entendo a fala da Mônica no sentido que você quer dizer que a gente trabalhando, né, as habilidades dentro da escola, Sim. trazendo cursos, né, oferecendo oportunidade para as pessoas, elas vão poder crescer em todas as áreas, inclusive empreendendo, né? Então, ela sabendo o que ela gosta, o que ela quer fazer, e tendo a oportunidade, né, tendo vários acessos, ela pode ser o que ela quiser, inclusive empreendedor. Então, eu, por exemplo, gosto de música, eu posso empreender na música. Gosta de artesanato? Pode empreender no artesanato, Sim. né? Resolveu fazer faculdade de odonto? Você pode ser um dentista apenas, ou você pode montar uma clínica, como a doutora Bruna, né? Então, é desenvolver e trabalhar essas habilidades, né, nos nossos jovens, né? Criar oportunidades para que eles conheçam muitas profissões, para que tenha mercado e para que Sumaré evolua, né? Então, acho que isso é o Por principal. exemplo, a gente conversa muito. A gente fala assim que as escolas, por que às vezes tem escola que tem violência? Você não tem, né, Gleice, um instrumento, um coral, você não tem uma Bíblia, estudo dos valores. Então, você quer que ele se humanize como? Fazendo português e matemática. Entendeu? Essa reflexão é profunda, né, gente? É, Vale um outro ainda mais podcast. nos dias de hoje, né? Ainda mais os dias de hoje. Depois a gente Porque faz um pergunta podcast pros desse pais, assunto. Gleice, por exemplo, pergunta para os pais. Nós temos maioria evangélicos no município. Qual o pai que gostaria do estudo da Bíblia e qual o pai que gostaria que seu filho saísse da escola tocando um instrumento? Você vai ver. Eles mesmos vão falar. E põe, tipo, em lugares pontuais. Olha, uma escola no Matão. Quem quiser matricular. Nossa, sensacional, né, gente? É, Olha, muitas Fica aí, propostas Gleice. políticas, Ó, hein? perfeito. E voltando, então, ao nosso assunto, questão de mulheres, líderes e empreendedoras que vocês são. Agora, minha pergunta é, como que fica o resto da vida? Porque vocês tendo que liderar, tendo um monte de demanda, como é que fica a casa? Como é que fica o lazer? Como é que fica o descanso? No meu caso, eu tenho filhos, né? Como é que fica quando você tem filhos? E aí, gente? Ai, Bruna. Eu acho que é um desafio enorme, né? Como eu já disse, ser mulher é difícil, tem uma cobrança muito grande em cima da gente, né? Eu acho que principalmente dentro do lar, né? Que na maioria do olhar aí da população, mulher foi feita para ficar dentro de casa, né? Para ficar lavando, cozinhando, passando. E quando a mulher decide sair para trabalhar para fora, para ser líder, ela vai enfrentar grandes desafios. E assim, falando da minha vida mesmo, eu quase não fico dentro de casa. E além de gostar, eu gosto de cuidar de casa, eu gosto de cuidar do meu lar, mas eu não tenho tempo, porque eu creio que Deus tem um propósito para minha vida de ser líder, de cuidar das outras coisas além do meu lar. Claro que o meu lar vai ser sempre o mais importante. Mas, vamos supor, um exemplo na minha profissão. Eu não sou dentista das 8 às 8. Se eu tô num churrasco, se eu tô em alguma reunião,
O povo vai falar de dente comigo, o povo vai querer fazer uma consulta, vai querer fazer uma avaliação. Ah, qual que é o valor disso? Você consegue ver para mim? Eu tenho um raio-x aqui. Então, eu estou o tempo todo trabalhando. E eu acho que o parceiro que a gente escolhe tem que estar muito bem alinhado com isso. O meu marido mesmo entendeu qual que era o meu propósito, que eu não teria ali como me dedicar 100% ao nosso lar. E um dos detalhes que eu posso até falar assim, para fazer o que eu fiz e que eu estou fazendo hoje, eu tive que adiar muitas coisas, teve muitas renúncias ali por trás, e muitas renúncias de mulher mesmo. Por exemplo, eu ainda não sou mãe, e tá chegando essa hora de eu ser mãe, e isso já começa a apertar, né? Meu Deus, como que eu vou colocar uma criança nessa rotina, nessa vida agitada? E aí vai ser um grande desafio. Então, liderar, ser empreendedora, empresária e mulher é um desafio muito grande. Mas nada é impossível. Acho que tudo bem alinhado, ali alinhando as pontas, dá tudo certo. Mas não é fácil. É um desafio muito grande. Por exemplo, vou dar mais um exemplo da minha área. A maioria das pessoas que são assalariadas tiram licença maternidade de 4 a 6 meses. Eu não. Eu acho que eu consigo tirar uma licença aí de no máximo 2 meses. Entendeu? Não é nem questão só financeira, é questão de realmente eu ter que estar ali presente para as coisas funcionarem. Tenho equipe, tenho funcionários que podem me auxiliar, me ajudar, mas eu preciso estar ali também. Então, é um grande desafio. Ai, o meu caso é um pouco diferente, né? Nós ganhamos o presente da lei da complementação, né? E agora a gente tá pelo menos eu tô com as malas prontas para sair da educação. Então essa é a minha vontade, sabe? De me organizar para uma nova fase. Eu tenho um projeto, faço bonecas de pano, dou para crianças de área de ocupação. Então, eu tenho uma atividade fora. E eu gosto muito, por exemplo, quando eu estou em casa ou mesmo de finais de semana, eles não me encontram. Quem estou no trabalho, você pode falar comigo pelo WhatsApp, você pode vir pedir, eu estou ali à sua disposição. Terminou o meu horário, eu aprendi. Eu tenho que ter o meu momento saudável. Para mim, eu preciso. Então, aquele momento que eu tenho. Tem gente que fala assim: nossa, o seu celular tá desde ontem. Ele tá, porque eu não olhei. E no meu caso também, tem as atividades da igreja. Eu gosto muito de decoração, quem me conhece sabe, gosto de evento. Então eu gosto de participar. Não consigo de tudo. Tem hora que eu falo assim, não, eu não consigo. A pessoa fala, mas vem, Mônica, não consigo. Então eu tenho que fazer o quê? Pôr limite na minha rotina. Senão você não visita a família, você não faz nada. Você não vai no mercado, eu que limpo a minha casa. Então tem gente que às vezes acha que você não lava uma louça, né? Eu tenho animal, eu amo fazer muda de planta. Então eu tento, quando eu tô em casa, eu tô em casa. Então eu tenho atividades de casa. Lavar calçada, você pegar, você vai costurar, você vai fazer uma comidinha diferente. É gostoso, eu gosto. Mas no meu caso, eu tô mudando de ciclo. Então eu tenho que pensar no novo. É a sua intenção? É. Eu falo que eu só voltaria para a educação se Deus quisesse que eu voltasse. Como eu fiquei até hoje, que já era para aposentada há 8 anos. Mas a intenção agora é ir para o novo. E eu jamais imaginei, por exemplo, que eu estaria aqui com a Gleice. Jamais. Não era algo que estava na minha agenda. E se a gente for olhar, a gente teria tempo? Não teria tempo. Mas a gente tem que trazer novidades para a nossa rotina. Eu penso para manter a qualidade. Porque senão a gente fecha, a gente engessa decisões. E às vezes o que você vai ser hoje vai ser muito diferente amanhã. Quem pensaria numa Gleice candidata a vereadora? Ninguém. Ninguém imaginaria. E a Gleice sempre foi muito militante, sempre foi uma professora de ter opiniões, sabe? Sempre muito vinculada à política. Ela nunca foi alheia. Mas eu jamais. E olha que eu conheço a Gleice há 20 anos. Eu jamais imaginaria. Então, eu penso assim, a gente tem que abrir as portas para o novo.
São ciclos, Às né? vezes vai vir um bebê, às vezes você acha que não vai ficar bem como você lá, às vezes seu maridão vai para lá, vai fazer melhor do que É. você fazia e duplicar as clínicas. Então, às vezes a gente subestima o trabalhar de Deus, né? Eu, por exemplo, jamais eu estaria em Sumaré, por exemplo. Eu morava em Nova Odessa. Meu sonho era prestar concurso em Nova Odessa. Prestei, tive de largar para ficar em Sumaré. E eu já trabalhei em Sumaré e Paulínia concursada. Então, as nossas metas, os nossos planos são diferentes dos de Deus. Então, a gente tem que tomar cuidado também para não limitar. Ai, igual a Gleice. Ai, eu vou ser professora concursada a vida toda. Não, ela tá dando uma abertura na vida dela para ser algo diferente. E vai saber se ela não vai para política e deixa a educação. É. Só que os princípios da educação, os valores da educação, o que ela aprendeu na educação vai alicerçar ela lá. Então, eu penso que nada é por acaso. E a gente tem fases. E se a gente não aceitar o novo, a gente vai ser aquele idoso, né? Que se veste como adolescente. A gente vai ser, tipo, aquela mulher que é só dona de casa. Então, a gente tem vários ambientes para viver. E às vezes, por exemplo, a gente só quer louvar no culto, mas às vezes você vai para pregar, às vezes você vai para decorar, né? A gente não precisa experimentar o novo. Sim. Eu penso nisso, que a vida da gente, ela não pode ser escrita por nós mesmos. Ela não, como diz o Manuel de Barros, né? A reta é uma curva que não sonha. Então, que a gente não seja uma reta, né? Que lindo. É, Então, já que a gente está nesse papo filosófico, a gente está chegando ao final do nosso podcast, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo aqui. Quem ofereceu esse espaço aqui para a gente, abriu as portas, foi a ONG Nisfran. Então, a gente vai deixar o endereço da ONG aí embaixo para vocês, um pouco de escrita sobre essa organização aqui em Sumaré, que tem um trabalho muito lindo, muito bacana. E eu quero fazer a última pergunta para vocês. A pergunta mais reflexiva. Eu queria que vocês falassem para todas as mulheres que estão assistindo o nosso podcast, e que, se Deus quiser, né, alcance milhares de mulheres, né, uma mensagem de motivação, né, uma mensagem de positividade, né, para essa mulher que está em casa, às vezes se sentindo desanimada, às vezes sentindo cansada com a rotina, sem sonhos, sem projetos. Vocês são mulheres que realizaram os sonhos de vocês, que estão lutando, né? Se vocês pudessem deixar uma frase, uma mensagem, o que vocês encorajariam essas mulheres que estão nos assistindo? Aí eu falaria para as mulheres sonharem, e sonharem muito, sonharem alto, ir em busca realmente do que elas querem, porque nós somos capazes. Rotulam nós como fracas, que a gente não consegue fazer nada, sem um homem, vamos se dizer. Tem muitas mulheres que ficam dentro de casa e acham que, não tenho um marido, não tenho isso, não tenho aquilo, não consigo ir para frente. Não, as mulheres conseguem sim ser o que quiserem, né? Vão enfrentar dificuldades, como nós enfrentamos, mas o que elas determinarem ser, elas vão conseguir. Vão conseguir sim buscar e concretizar o sonho delas. É isso que eu quero deixar para elas. Sonhem, sonhem muito, sonhem alto e vão em busca que vocês vão conseguir. eu já penso num versículo que eu acho muito forte, ele fala muito comigo. Porque quando eu iniciei, eu não queria ser professora. Eu brincava com as minhas bonecas de ser professora. Mas eu não tinha o sonho de ser professora. Eu queria ser advogada ou engenheira civil. Então, eu penso muito nas mudanças dos seus planos. E o quanto eu amo a educação. Então, eu deixaria aquele pedacinho de versículo que fala que os planos de Deus são maiores que os seus. Então, se fosse por escolha, eu não estaria na educação, na área de educação. E a gente precisa rever as nossas metas. Os nossos sonhos, eles são muito pequenos, são egoístas. A gente só pensa na gente. E Deus, ele beneficia muitos quando a gente opta pela vontade dele, que é boa, agradável e perfeita.
Então, muitas vezes a gente está querendo ir para a direita, mas Deus quer que você vá para a esquerda. E por que não? Então, eu deixaria para as mulheres, tira o controle das mãos. Começa a ouvir mais o que Deus tem para falar para você. Quando você estiver irritado, quando você não estiver bem, cuidado com a boca, com o que a gente fala. Que a palavra dita, ela é dita para o outro, mas ela é dita para a gente também. A palavra é algo muito forte, nem tudo a gente deve falar. E tomar cuidado com os nossos olhos também. Nem tudo a gente deve olhar. A gente tem que abrir os nossos olhos. Tem até um versículo que fala dos olhos também, acho que é Lamentações, que fala, acho que é 101:3, se eu não me engano, que ele fala do que você vai olhar. Você olhou o quê? Para o empreendedorismo, porque você ia vencer. Você não olhou que a sua mãe teve as dificuldades dela, você não escreveu o mesmo ciclo de dificuldades, não manteve do mesmo jeito. Então, eu acho isso importante. A gente se abrir para o novo. Minha mãe, ela costura, sempre costurou. Como que a Mônica vem para a educação? Então, a gente tem que abrir para o novo. Era um sonho deles, realizado. Queria um filho professor. Meu pai queria, sempre quis. Minha mãe queria uma filha coordenadora. E graças a Deus, o sonho de Deus era eu ser diretora assistente, vice-diretora. Você vê que não era nem o sonho de um nem o de outro. E Deus trouxe para estudar bastante, para lidar com muita gente, escolas grandes. Então, eu deixaria para a pessoa assim, nunca queira ficar naquele comodismo, no pequenininho. Mas também, se você é do pequeno, nunca vá para o grande. Para adoecer, para entristecer por status, jamais. Fique aonde Deus te colocar, aonde Ele te impulsionar. Deus, Ele nos leva para as amizades, para o convívio, para lugares que a gente jamais teria ido. Olha nós hoje. É isso aí, né, gente? As mulheres são profundas. Que lindo! Foi maravilhoso esse podcast. A gente aprendeu muito, eu aprendi muito. Obrigada. Obrigada a Né? vocês. E que Deus abençoe você que está assistindo a gente, que fique essa mensagem aí. Acredite em você e acredite em Deus, porque Ele está no controle de tudo. Até a próxima. Tchau.